A maioria dos nutricionistas acaba deixando escapar o paciente corredor por um erro na primeira parte da consulta, durante a anamnese, durante os primeiros minutos da consulta nutricional. E hoje você vai aprender como evitar esse erro para fidelizar corredores e principalmente para esses corredores indicarem outros corredores e você começar a surfar nessa onda do Endurance. Vocês sabem que o Endurance está tomando o Brasil, literalmente. Seja qualquer região que você morar, com certeza você vê um movimento de pessoas que praticam corrida, ou mesmo a gente pode estender aí também para o ciclismo e para o triatlo. É uma realidade. E muita gente que está nesse meio não tem um nutricionista ainda. Vou falar uma coisa para vocês porque eu tenho uma certa propriedade. Eu já atendo profissionais e amadores de triatlo e de corrida há cerca de 6, 7 anos. E eu também corro, e eu já fiz maratona, então eu conheço esse meio da corrida. E eu posso te dar uma certeza, tem muito mais corredor sem nutricionista, que precisa de um nutricionista capacitado para atender, tem uma necessidade, e que já até está decepcionado com alguns nutricionistas que já foi, não foi o que ele esperava, aquele acompanhamento, do que ali faltando mercado. Não está faltando mercado, está sobrando mercado. Tem muita gente precisando do trabalho do nutricionista no meio da corrida, no meio do triatlo. Então, se você curte nutrição esportiva, vai por mim. Começa a aprofundar nessa área. E na aula de hoje eu vou te ensinar a não cometer um erro muito comum que vários nutricionistas cometem já na primeira consulta, já durante a anamnese, e acaba perdendo o paciente que é corredor. E é engraçado, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês aqui na minha clínica, eu atendi hoje e eu vim aqui agora gravar esse vídeo. E hoje mais cedo eu atendi um paciente que era, na verdade, uma paciente, uma mulher, que ela é corredora, e ela estava fazendo um acompanhamento com um colega nutricionista, e ela até falou o nome do nutricionista. E aí isso me veio mais na cabeça ainda, sabe por quê? Porque esse nutricionista que ela falou o nome eu conheço, é um cara que é relativamente próximo a mim, e ele tem um nível técnico excelente. Um nível técnico excelente. O cara sabe calcular muito bem dieta, o cara entende comportamento, a consulta dele é muito boa, só que ela migrou, ela trocou de nutricionista, porque ela gostava dele, ela teve excelentes resultados com ele, mas como ela começou a correr agora, ela não estava confiando na especificidade do trabalho dele em relação à corrida. Por quê? Porque ele não fazia as perguntas que deveria fazer e não ajustava o plano do jeito que deveria ajustar especificamente para um corredor. Fazia um plano para ela como se ela fosse um atleta de musculação ou que quisesse simplesmente emagrecer ou ganhar definição muscular, mas não. Na corrida é completamente diferente. Existe uma especificidade que a gente tem que respeitar e quando a gente não respeita a especificidade, fica claro para quem é corredor que você não entende nada de corrida. E isso acaba fazendo você perder e deixar de surfar essa onda. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos tentar entender bem. O primeiro ponto. Primeiro ponto, a gente tem que entender bem os detalhes dos treinos dos nossos corredores. Normalmente os corredores eles correm entre 3 a 5 vezes na semana. E existem alguns tipos de treinos diferentes. Eu tenho ali o treino de tiro. Como é que é normalmente um treino de tiro? É, por exemplo, 400 metros de uma intensidade muito forte e 2 minutos de descanso. 700 metros de uma intensidade muito forte e 2 minutos de descanso. Depois 1 quilômetro de uma intensidade muito forte, 2 minutos de descanso. É um treino de tiro. Você descansa e dá umas pancadas muito fortes. E aí eu tenho também um treino que é chamado de fartlek. Como é que é isso daí? Você faz um esforço maior, então uma intensidade mais elevada durante 2 minutos, por exemplo, e durante 1 minuto você continua correndo, é diferente do treino de tiro, você não para, você continua correndo, mas numa velocidade mais lenta. Então o fartlek é um treino que fica alternando entre velocidades mais rápidas e velocidades mais lentas, só que sem parar. Esse é um treino fartlek. A gente tem também um treino de rodagem, que é um treino mais leve, tem o longão com estímulo, então são algumas características diferentes. E aí você tem que perguntar como é que isso se desenrola na rotina daquela pessoa. Você vai perguntar, segunda-feira tu treina o quê? É um treino de tiro, é um treino fast leg? Normalmente, porque muda semana após semana, mas normalmente tem um padrãozinho. Por exemplo, eu treino sempre o meu treino de tiro na quarta e o meu treino longo no sábado. Então, assim, se você não perguntar qual é o dia do longo, qual é o dia do treino de tiro, qual dia, o paciente ele vai se sentir desassistido, vai por mim.
Então, esses detalhes, eles são muito importantes. Depois que você pergunta qual o dia específico de cada treino, o horário que ele treina, qual o tipo de treino que ele faz em cada dia, você vai tentar identificar as zonas de treino do seu atleta de corredor. E, normalmente, os treinadores, eles separam em 5 zonas de treinamento. Você tem muito leve, leve, moderado, difícil e muito difícil, né? Forte e muito forte. Então, essas 5 zonas de treinamento são definidas por frequência cardíaca ou por velocidade. Muitas vezes por velocidade é o jeito que as assessorias esportivas mais dividem as zonas de treino. E essas zonas de treino separadas por velocidade, e a velocidade ela é em metros por quilômetro. Aliás, desculpa, em minutos por quilômetro. A velocidade, então, é em minutos por quilômetro, que é o quê? É o tempo que você leva em minutos para finalizar, para percorrer 1 quilômetro. Então, isso é o pace, é o ritmo, certo? Então, uma pausa rápida para te fazer um convite muito especial. Vou te apresentar agora o Nutri News Academy, a nossa plataforma que tem mais de 150 aulas. Se você está curtindo essa aula, saiba que isso é só a ponta do iceberg. Lá no Nutri News Academy a gente consegue te dar um conteúdo bem mais estruturado. Você vai aprender realmente com casos clínicos reais a trabalhar com todos os perfis de pacientes que aparecem no consultório. Desde atletas, como por exemplo atletas de triatlos, maratonistas, até pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Um você vai usar estratégias de cálculo nutricional e o outro você vai utilizar estratégias de mudança de comportamento. Além disso, a gente te ensina a interpretar, corrigir, solicitar exames laboratoriais e também te ensina a parte de business. Então você vai aprender comercial, marketing, tráfego pago para nutricionistas. Além disso, a gente tem as nossas ferramentas, como por exemplo a nossa planilha de atendimento, que vai te ensinar a calcular a dieta com muito mais facilidade já na hora da consulta, para você não perder tempo e já entregar a dieta oferecendo uma experiência muito melhor para o teu paciente. O melhor de tudo, para entrar na plataforma, você vai fazer um investimento de 12 vezes de R$ 51,40 para o nosso para o acesso anual e tem uma garantia incondicional de 14 dias. Então você pode fazer tua matrícula, entrar na plataforma, ver todas as aulas, começar a assistir, baixar a nossa planilha, utilizar no teu consultório e se você achar que não vale a pena, você tem 14 dias para solicitar o teu dinheiro e a gente vai te devolver de forma integral. Então se inscreve agora, já aponta o teu celular aqui para esse QR Code, faz a tua matrícula e a gente se encontra no Nutrinews, certo? Então você vai, normalmente, vamos supor, ó, zona 1 é no ritmo de 5h30 a 6 minutos. Então, ou seja, 5h30 é um tempo leve, uns 5 minutos e 30 segundos para percorrer 1 quilômetro, e 6 minutos para percorrer 1 quilômetro. Então, você vê, isso é o pace. Então, o pace ele tem essa variação aí que é em minutos por quilômetro. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um treino ali de longão, por exemplo, eu fico mantendo ali um pace de 5h20. Ou seja, eu demoro em média 5 minutos e 20 segundos para percorrer 1 quilômetro. É assim que você mede a velocidade na corrida. E as zonas de treino é a velocidade mais rápida e mais lenta daquela zona. Então, a zona 1 é de 5h30 a 6. A zona 2 é de 6, aí assim vai subindo, certo? Então, você vai ali, quanto maior a zona, mais acelerado é o ritmo, certo? Então, corrigindo aqui, né, para explicar melhor. Zona 1, de 5h30 a 5. Aí a zona 2 seria de 5 a 4h30. Aí a zona 3 seria de 4h30. E assim, o intervalo de tempo varia de assessoria para assessoria. Mas é só para entender que existem zonas de treinamento e o teu atleta ele tem uma velocidade específica que ele fica em cada zona, que vai depender do tipo de atleta que ele é e do nível de treino que ele tem. Aí tem outro ponto também. Tem outro ponto que é muito importante. Você vai perguntar qual é o pace que ele se sente mais confortável. Quando tu vai fazer um treino longo, qual é o pace que tu corre? Olha só, você tá vendo isso daí? Se você atendeu já um corredor na tua vida, aí um cara que disse pra ti que fez meia maratona, e você não fez essas perguntas, tu não tentou entender essa partezinha do treino, pode ter certeza, vai por mim, eu pratico corrida. O paciente se sentiu desassistido. Ele sentiu que tu não entende de corrida, ele sentiu que tu não tem especificidade para isso. Agora sim, fica tranquilo, né? Isso, apesar de ter ali muito conteúdo sobre corrida, você também não precisa ser um especialista, um praticante, um atleta para poder orientar bem os teus corredores, não. Você só precisa entender o básico de treinamento de corrida, só essas nomenclaturas, essa lógica de como mede a performance. Ó. Na musculação, você não sabe que é séries, né? Tem
ali as repetições, as séries, a carga que pega. Se você pratica musculação, você sabe até o nome de vários exercícios. Na corrida, você vai saber os tipos de treino, você vai saber ali a velocidade, né? Você vai saber. Então, você tem que mostrar isso para o paciente, que você sabe e que você está dando atenção para esses detalhes. Isso é importante até na hora de fazer a prescrição nutricional, porque, por exemplo, quando eu vou calcular o gasto energético da corrida, eu calculo pela fórmula de Metz. A gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre cálculo do gasto energético, não vai ser o ponto que eu vou perder muito tempo no vídeo de hoje, mas a verdade é que eu utilizo o METS para calcular o gasto energético do exercício e os METS na corrida varia de acordo com a velocidade da corrida. Então, ou seja, corridas mais rápidas eu tenho um gasto calórico maior, corridas mais lentas eu tenho um gasto calórico menor. Então, você tem que saber o tempo do treino e o ritmo que a pessoa corre para você tentar calcular o gasto energético. Mas aí você vai falar, ah, Davi, mas quarta-feira no treino de tiro é um ritmo, na sexta-feira é outro, no sábado é outro, é verdade. Mas existe um ritmo médio. E aí você vai tentar entender qual é o ritmo médio. Normalmente o ritmo médio tá ali na zona 2. É uma velocidade que tem ali pela zona 2. Esse é o ritmo médio normalmente da semana, tá certo? Então assim a gente consegue calcular o gasto energético da corrida. Outro ponto que você precisa pegar então, a gente falou da parte do treino, especificidade na hora de fazer as perguntas do treino do atleta. O outro ponto que é muito importante é sobre o intratreino. Então, muitos pacientes já vieram para mim também de nutricionistas bons, porque o nutricionista não estava sendo específico no intratreino. Não, quando tu precisar aí tu toma o carboidrato em gel. Quando for para tomar, tu toma o carboidrato em gel. Quando tu sentir vontade, tu toma. Não é assim, existem recomendações em gramas por hora. E aí como é que você vai ajustar uma coisa? Para vocês terem uma ideia, o paciente que é corredor, ele sai aqui com intratreino prescrito mesmo, assim, ó, no quilômetro 3, um carboidrato em gel, até o volume de água a gente calcula por hora. Por isso que é importante você saber o estado atual que o paciente se encontra. Então, você já tomou gel? Quantos gels você toma quando você vai fazer um treino longo de 20 quilômetros, por exemplo? Quando você vai fazer um treino longo de 15 quilômetros ou de 30 quilômetros? Quantos gels você toma? Você já fez uma maratona? Qual foi a prova que você já fez? Quanto tempo você demorou para percorrer essa distância? Qual o teu melhor tempo nessa distância? Quantos gels você usou nessa distância? Como é que tu se sentiu? Tu já teve diarreia quando consumiu gel? Tu já teve refluxo quando consumiu gel? Tu sente cãibras? Qual quilômetro normalmente tu costuma sentir cãibra? Esse nível de especificidade que o corredor precisa durante a anamnese. Vai por mim, muita gente errando nesses detalhezinhos. A pessoa acerta no plano, tem uma excelente consulta, um bom atendimento, mas deixa passar essas especificidades muitas vezes de cada esporte. E hoje o vídeo foi para falar de corrida, mas isso serve para qualquer outro esporte. Então, um dos esportes que eu mais tive dificuldade para ser mais específico na minha anamnese foi o triatlo. Então, o triatlo, você imagina, eu tenho que pegar a velocidade do nado, tenho que pegar o tempo de cada treino, quais são as diferenças de treino que acontecem no nado, tem que fazer isso na bike, aí você tem que saber a velocidade média de cada treino, você tem que saber a potência que a pessoa coloca no pedal, porque tem um medidor de potência que é em watts, e aí você vai lá e identifica a potência do pedal, o tempo. E aí, com o passar do tempo, o ideal é você ir se aprofundando em quais são os objetivos de cada treino. Então, por exemplo, tem os treinos mais de força que tem um objetivo específico, tem os treinos mais longos que tem outro objetivo. Ali você vai começar a entender que a nutrição ela pode ser ajustada de acordo com o treino. Mas isso, lógico, em pessoas avançadas. Conforme você for fazendo essa sua base, fazendo o básico bem feito, trabalhando com aqueles pacientes que chegarem, fazendo um trabalho legal, específico, prestando atenção, buscando entender, você vai criando experiência e vai se sentindo mais interessado em estudar sobre isso, em aprofundar mais. Então, você não precisa ser o mestre logo de cara. Vai fazendo o básico bem feito e aí você vai pegando gosto por isso, vai aprendendo e com o tempo, daqui a pouco, você já está fazendo uma periodização nutricional de acordo com a periodização de treino, que é a coisa mais linda do mundo. Quando você organiza ali o consumo de carboidrato de acordo com cada treino, vai mudando isso ao longo das semanas e você consegue atender pessoas que são capazes de seguir
planejamentos tão complexos. É um dos maiores prazeres que eu tenho dentro do consultório de nutrição, sem sombra de dúvidas. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido positivo para você, e eu sei que foi. Então, ó, já clica aqui, se inscreve no canal. Esse conteúdo você não encontra de forma tão prática em canto nenhum, principalmente de forma gratuita. Então, a tua inscrição é algo que vai custar muito pouco para ti e para a gente vai ser muito significativo. Deixa o teu joia e a gente se encontra no próximo vídeo.